Se houver a aprovação da PEC da Segurança Pública, haverá a integração dessas informações entre Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, onde poderão atuar com mais eficiência, não no racismo, de combate, né, na criminalização dos negros e da pobreza, mas pegando o baronato, que geralmente é branco, geralmente mora nos Jardins ou na Zona Sul, no caso do Rio de Janeiro. Então, assim, por que são tão resistentes à PEC da Segurança Pública? Vou dizer, porque eles querem o monopólio, os governadores, eles querem o monopólio do combate da criminalidade para fazer palanquete político. Resolver o problema? Não dão conta mais. O crime organizado hoje é interestadual, é internacional, e eles não dão conta de resolver o problema. E não querem resolver o problema. O que aconteceu no Rio de Janeiro é um grande exemplo disso. Aqueles adolescentes, aquelas pessoas que foram mortas, era peixinho pequeno, que serão substituídos por outros. E outra coisa, resolveu o problema da comunidade? Não resolveu. Não houve a ocupação pelo Estado ali daquele ambiente. Porque, por exemplo, a DPF, conhecida DPF das favelas, em que o Supremo Tribunal Federal, no dia 3 de abril desse ano, determinou uma série de medidas que os estados, notadamente o Estado de Janeiro, tinha que adotar. Entre as medidas é que qualquer intervenção nas comunidades teria que ter também o plano de ocupação daquela comunidade. Não é ir lá, vamos dar tiro, porrada e bomba, bandido morto, e depois sai de lá e a comunidade fica pior do que antes. E, por exemplo, Cláudio Castro, pelo horário que estava marcado na determinação de Alexandre de Moraes, já deve estar acontecendo a reunião, se seguir a agenda que Alexandre de Moraes já tinha estabelecido, onde eles vão ter que apresentar. Cadê o programa de ocupação? As medidas que foram determinadas pelo Supremo Tribunal Federal foram observadas? Pelo que tudo indica, não foram observadas. E, para mim, Cláudio Castro tem que ser afastado e tem que ser responsabilizado criminalmente por o que aconteceu. Vocês estão defendendo bandido. Não. Quem defende bandido é quem pede anistia para bandido. Quem defende bandido é quem aprovou a PEC da blindagem, da bandidagem, para bloquear o Estado juiz em relação a bandido de terno e gravata. Então, vamos raciocinar. E tudo isso que está acontecendo é interessante a gente pontuar também que é meio cíclico em relação ao Rio de Janeiro. Todas as vezes, quando está próximo de eleição, ocorre lá a operação tiro, porrada em bomba para a direita e a extrema-direita levantar um nome para ser eleito lá, que não resolve nada. Pelo contrário, o estado do Rio de Janeiro está sendo destruído desde 1995, que vem sendo governado por direita e extrema-direita. E ninguém faz nada. E eu disse, vou repetir o que eu disse no meu canal, essa é uma grande oportunidade para o judiciário fazer aquilo que tem que ser feito em relação ao que está na nossa Constituição, exigindo responsabilização do governador do Rio de Janeiro, até para servir de exemplo para outros governadores. E no campo político, é uma grande oportunidade para o governo Lula avançar para a aprovação da PEC da Segurança Pública e para a aprovação também do projeto de lei de combate aos crimes organizados, as facções e tudo mais. Tem que ser feita alguma coisa, porque senão esse ciclo doentio e criminoso que mata preto e pobre vai continuar, não só no Rio de Janeiro, mas também em outros estados. Com a bandeira de estamos combatendo o crime. Bandido bom é bandido morto, enquanto os bandidos estão, na verdade, nos palácios. Isso é um absurdo. Andréia, eu queria abordar contigo a questão política disso, né? Você acha que outras ações assassinas vão ser feitas, né? Porque tem óbvio interesse político, ideológico por trás disso, né? Você acha que outras ações como essa podem vir até as eleições de 2026? Com certeza. A aprovação do Cláudio Castro subiu na pesquisa da Datafolha agora em 10 pontos. Se o judiciário, deixa eu só concluir, se o judiciário não fizer o que tem que ser feito,
outros governadores vão tirar porrada e bomba, vão matar preto e pobre para a gente garantir a nossa reeleição ano que vem ou o nosso candidato para ser eleito. Ué, por quê? Não dá nada. Matar preto e pobre no Brasil não dá nada, a não ser voto. Porque eles levantam e enganam o próprio povo, dizendo que estão combatendo a criminalidade. Então estão. Eles estão massacrando os pobres e os negros no Brasil. Porque os bandidos, os chefes, não são atingidos. Agora, tem um outro aspecto, político-criminal. Eu falei que é uma oportunidade para o judiciário, é uma oportunidade para o campo político aprovar proposituras importantes, mas é também uma oportunidade para a Polícia Federal fazer operações e ensinar como que pega bandido de verdade. Muitas vezes sem dar um tiro, e pega gente, é nos jardins, é na área sul do Rio de Janeiro, é nos condomínios, é na Faria Lima, com toneladas de drogas, com bilhões de dinheiros, valores, bens apreendidos. Isso sim é combater a criminalidade. Eu sempre digo no meu canal, enquanto eu vejo operação policial dentro do campo, da área da pobreza e da negritude, isso não é combate ao crime. Isso é criminalizar a pobreza e os negros. O combate ao crime organizado ocorre nos campos dos baronatos e da elite do Brasil. Inclusive, campo de deputados e senadores. E nos palácios, reitero. Andréia, tem uma coisa que eu acho que é um dado importante que a gente precisa de mencionar, e é o seguinte, a pesquisa, você falou da Quest, mas eu estava Não aqui... sei se é a Quest, nem sei qual é. É a Quest. A Quest. É, essa daqui, né? Que ele sobe, cresce 10% no... 10%? Ah, não é 10 pontos, não. Mesma coisa, 10 pontos. Estava 43% foi para 53% de aprovação. Ah, tá, 10 pontos. Uhum. Mas teve a da Atlas, que ela mostra que a ação do Cláudio Castro teve maior índice de aprovação nas comunidades, né, batendo em 87%. Quer dizer, são essas mesmas pessoas que a gente também tenta defender, que estão dizendo que elas estão sendo oprimidas e massacradas pelas facções e pelo crime organizado nos lugares onde vivem, e que elas precisam de uma ação de proteção. Então, como isso tem que se dar lá naquele território? Porque a quantidade de territórios fechados por barricadas no Brasil hoje é uma coisa, assim, absurda. Aqui na Baixada Santista, você não sobe em muitos lugares porque tem barricada. Barricada onde você tem que pedir autorização para o dono do território para poder entrar. E se não tiver negociado antes, corre o risco de você chegar lá e ser assassinado. E ser, no mínimo, escrachado. E as pessoas, os trabalhadores desses locais, desses bairros, dessas regiões, né, que, por exemplo, aqui tinha uma pessoa que trabalhava, trabalhou comigo aqui na reforma, aqui na casa, que teve sua moto roubada por um desses caras, ele teve que negociar com quem? Com o crime organizado para eles buscarem a moto dele. Né? Um garoto aqui, que é próximo a gente também, deixou de pagar o aluguel da casa dele e ele estava sendo chamado para ser levado para o tribunal do crime porque estava com o aluguel atrasado. Essas situações de extrema vulnerabilidade de quem vive nesses lugares precisa ser discutida por nós, porque são esses territórios que estão conflagrados. E aí eu concordo que tem que ter ação, quero pontuar aqui, abrir uma conversa, né, André? Tem que ter ação nos lugares de classe média alta, na Faria Lima, tal, mas também tem que ter ação efetiva do governo federal na disputa por esses territórios. Porque se a gente não fizer isso, a gente vai perder o povo pobre e trabalhador, que vai aplaudir as ações da extrema-direita, como se a pesquisa Atlas demonstra. Uhum. Não, enfim, concordo plenamente. Aqui para a conversa. Aqui entra o programa de ocupação pelo Estado, o que não teve lá no Rio de Janeiro.
Porque, como eu disse, Exatamente. não estão resolvendo o problema. Aqueles jovens que foram assassinados, voltarão outros ali que se levantarão como a proteção do bandidado, dos bandidos lá. O que tem que acontecer? É exatamente essa parte que eu disse que não aconteceu. A ocupação pelo Estado. O que adianta o Estado ir lá, matar um monte de bandido, e reitero, não estou defendendo bandido, eu tenho a consciência clara que aquele que se levanta contra um policial, ele assume o risco de ir e morrer. Ele assumiu esse risco. E pronto, não estou defendendo bandido. Só que aí faltou outra parte que é importantíssima, que é essa que você falou. Tem que ocupar. Por quê? O que aconteceu? Muito possivelmente a situação lá no Complexo do Alemão e da Penha vai piorar. Por quê? A galera, os bandidos vão voltar para lá de qualquer jeito. Vão oprimir o povo pior do que antes, se brincar. É isso que eu estou falando. Muitos governadores não querem resolver o problema. Eles querem fazer de palanquete político e essas pessoas vão apoiar essas operações, tiro, porrada e bomba, porque não tem para onde correr. Só que não vai resolver o problema. Cadê o plano de ocupação do Cláudio Castro? Não tem. Eles estão reféns. O povo lá da comunidade continua refém da bandidagem. E se brincar, mais violenta ainda do que antes. Então tem que ser um conjunto de ações. Por isso que a PEC da segurança pública é tão importante. Porque ela dá o instrumento jurídico legal para que o Estado, a Prefeitura e a União atuem em conjunto nessas áreas. Porque não vamos falar sério também, só o Estado não vai dar conta. Não vai dar. Se tivesse já a PEC da segurança pública, eles poderiam agir no Sistema Único de Segurança Pública, com todas essas bases, principalmente a ocupação desses espaços pelo Estado, levando saúde, educação e tirando a bandidagem de lá. Porque eu também seria a favor se eu morasse numa comunidade dessa. Véio. Eu estava lá, qualquer situação eu poderia ser morta por nada. Só por discordar de alguma coisa deles lá, eu poderia ser morta. Então aí a polícia vem, mete bala neles, mata, bom demais. Mas e aí? Eles sumiram de lá ou eles estão lá de novo? Ou outro grupo, não sei. Nesse caso, Andréia, vai ser ocupado provavelmente pela milícia, que era o enfrentamento que está ocorrendo ali, é uma ação que me parece do Cláudio Castro em defesa de outro tipo de controlador, no caso os milicianos, né? Isso que é triste. Assim, primeiro que eu quero dizer, essa ação realizada pelo Cláudio Castro é uma ação de barbárie, precisa ser condenada de maneira dura. E eu acho que o que o Alexandre de Moraes está fazendo é extremamente importante, porque ele está exigindo que as investigações sobre como se deu a morte desses 121 meninos, maioria meninos, né? Mas também deve ter algumas meninas, seja investigada. Porque, quer dizer, se você barra isso, você intimida outros governadores de fazerem a mesma coisa, né, Andréia? Exatamente. Cara, em toda crise existem grandes oportunidades. Essa crise da segurança pública é uma oportunidade muito grande para o judiciário, para o campo político e para o próprio campo policial. É a oportunidade de dar um norte para essa situação e deixar de ser só palanquete político de gente que, reitero, não quer resolver o problema. Ele quer usar esse problema, principalmente próximo de eleição, para ter voto. E a gente sabe que dá voto. Então é o momento. Dá voto. Não, e assim, né? E eles foram lá com um monte de policiais, mataram as 120 pessoas. No dia seguinte já não estavam mais na comunidade. Então não teve ocupação alguma, do ponto de vista, não estavam lá, e aí não preservaram, né, os corpos, as cenas dos crimes ali, dos assassinatos, para que houvesse apuração. E o pior é que agora começam a surgir os relatos de atrocidades, e como o menino que foi decapitado, que parece que não tinha nem esse daqui, ó, o jovem decapitado, não era nem do Comando Vermelho,
É um mistério. A família, os familiares dizem que ele era motoboy. O Iago teve uma Ravel manifestação de Rodrigues motoboys. Rosário, exato. Ele era um menino que dizem tinha 6 mil seguidores no TikTok, onde ele aparecia com motocicleta, e dizem que não é. A polícia diz que era o Ravel do Comando Vermelho, mas as famílias, os amigos dizem que ele era motoboy. Teve um protesto no velório, e ele foi decapitado. Tiraram a cabeça e botaram numa estaca. O que é isso, né? Seu pai horror. seria um menino com o cabelo igual ao do Oruan, né? Pintado de vermelho. Então, assim, se de repente eles encontrassem o Oruan, também aconteceria a mesma coisa. É esse o sinal que transmite a sociedade, né? E assim, é a criminalização da pobreza e dos negros. Exato. E não se indigna, a sociedade não fica indignada, sabe, com isso. Agora, se fosse em outro ambiente, da elite, aí pronto, querido. Aí a casa caía para todo mundo. Mas não. Esse é o perigo de um tipo de ação como essa, que já vem sendo recorrente, principalmente no Rio de Janeiro. É o quê? A normalização da barbárie. Isso é muito grave. Por isso que eu digo e repito, se as autoridades constituídas do campo do judiciário, do governo federal, lá junto com o Congresso Nacional e da própria área da polícia, não fizer o que tem que ser feito, nós veremos ainda esse ano, para o ano que vem, mais barbáries. Por quê? Estão normalizando matar negro e pobre. Para palanquete político, inclusive. E o pior de tudo é isso. E não resolve o problema da criminalidade. Daqui a pouco vai acontecer exatamente o que vocês comentaram. Vai sair um grupo de criminosos para entrar outro. E não resolveu o problema. Se brincar, vai agravar ainda mais. E quem vai sofrer é a comunidade. As pessoas, tem gente perguntando aqui o que essa PEC resolveria. Nós tivemos uma reunião com o Lewandowski, eu e Dri, aqui em São Paulo, com a convite do Prerrogativas, e assim, o que me pareceu, do que eu entendi ali do plano da PEC, eu acho que é a unificação da ação das polícias no combate ao narcotráfico a partir de sistemas de inteligência. Então, acho que esse é o grande dado da ação dessa PEC. Porque, muitas vezes, um bandido aqui do Rio de São Paulo, da Baixada Santista, ele sequer é cadastrado como bandido em Minas Gerais, no Rio de Janeiro. Exato. As fichas não têm unificação, não têm unidade. Tá? Então, o cara, ele se desloca, ele vai agir em outro lugar e ele é tratado como cidadão comum. Então, você precisa ter esse cadastro único para começar. Além disso, é o mínimo, gente. É a unificação de um combate de que a polícia do Rio, de São Paulo, do Ceará construam essa investigação conjuntamente. Exato. Isso é o mínimo que tem que ter, que é informação. Informação, integração. Por exemplo, Goiás. Sou de Goiás. A gente, enquanto advogado, a gente pode pesquisar processos, né? E eu consigo, aqui na seção de Goiás, ver, por exemplo, se uma pessoa responde um processo, foi condenado, aqui no sistema. Né? Mas se a pessoa for de um outro estado, ela pode ter cometido um crime barbárie lá, que não vai estar aqui no sistema. E o que ocorre muitas vezes? O bandido, ele não fica no mesmo local. A primeira coisa que ele faz quando ele apronta no estado, algo, por exemplo, grave, ele é sair para outro estado. E no outro estado, muitas vezes, ele fica ali, anos, às vezes cometendo outros crimes sem ser descoberto, porque o sistema não é integrado. E eu não sou inocente ou besta de achar que a PEC da segurança pública vai resolver todos os problemas, não. Não. Mas vai ser um caminho. E do jeito que está, não dá para ficar. Os governos, o governo federal, junto com os governos dos estados, tem que fazer alguma coisa. E um caminho é criar essa integração, principalmente de informação e inteligência. É um caminho, não é a solução. Mas é um caminho. Senão, nós vamos continuar do mesmo jeito que está.
e a situação vai piorar, porque o crime organizado vai ficar a cada vez mais organizado, enquanto o Estado, seja os estados, seja a União, vão estar a cada dia dando cabeçada um no outro. E o crime organizado avançando, inclusive entrando dentro das próprias estruturas do parlamento, por exemplo. E aí? É por isso que tem muita gente que foi a favor da PEC da bandidagem, né? Isso é um exemplo para mim. Ou é bandido ou é amigo de bandido. Enquanto isso, é contra a PEC da segurança pública. E dizem que bandido bom é bandido morto e tal, mas na hora de aprovar algo que pode trazer um caminho, são contra. São contradições que, por si só, revelam a verdade. Quem quer resolver o problema e quem quer usar o problema como palanquete político. Notadamente a galera do tiro, porrada e bomba, que não vai resolver. Ô, Andréia, está tendo uma polêmica aqui em Brasília com o sargento da PMDF, de Goiás, que estava com uma Mercedes e morreu num acidente de tráfego no final de semana aqui em Brasília. Então está todo mundo dizendo assim, tem que perguntar para o Ronaldo Caiado como é que um terceiro sargento está podendo comprar Mercedes. Os salários da PM em Goiás estão altos assim, André? O salário da PM aqui de Goiás não é ruim, não, mas não dá para comprar Mercedes, não. Viu? Tem que dar uma olhada, né? O que é isso aí? E tem uma pergunta do estranho. Edelso para a Andréia. Ele pergunta: o governador do seu estado que gosta de cantar de galo resolveu o problema da segurança aí em Goiás? Olha, tem muito problema em Goiás. De fato, eu não estou aqui para passar mel no bigode do gado. Realmente, o Ronaldo Caiado tem uma articulação muito grande com as polícias de Goiás, não é? E eu acredito que a polícia de Goiás é uma das que mais matam, né? E, inclusive, acho que existe até uma certa leniência do Ministério Público, até mesmo do Judiciário aqui. Mas, realmente, aqui a polícia é muito atuante. Agora, existem problemas? Com certeza. Existem vários tipos de crimes e várias situações. Então, falar que resolveu o problema da criminalidade em Goiás não é verdade, não é? Poderia ser mais honesto e dizer, não, nós temos um trabalho e tal. Tanto que aqui no Goiás é um dos locais onde mais mata mulher e mais bate mulher. Então, que resolver crime é esse? Que resolveu o crime em Goiás? Isso não é verdade. Isso não é verdade. Eu acho que tem que ser tratado de uma forma mais séria, descendo do palanquete político e realmente resolvendo o problema da sociedade.